Oi, Letícia, né? Você teria 20 minutos para ouvir sobre o leilão do genocídio comunista? Segundo essas fontes, foram 20 milhões de mortos na União Soviética, 65 milhões na China, a Coreia do Norte e o Vietnã com 2 milhões, a África com 1,7 milhões e a América Latina com 150 mil. Pessoal, chegou o momento da gente falar sobre o livro negro do comunismo. Oi pessoal, meu nome é Laura Sabino e no vídeo de hoje vamos falar sobre o livro negro do comunismo. Esse livro tem 899 páginas, então obviamente não vai dar para falar de tudo em um vídeo só. Então eu perguntei para vocês no Instagram qual capítulo vocês queriam que eu falasse no primeiro vídeo e o mais votado foi, assim, sem dúvidas, o capítulo 8, que fala sobre o suposto Holodomor. Para quem não sabe, essa é uma teoria que afirma que o período de grande fome na Ucrânia foi causada deliberadamente e de forma planejada pela União Soviética. Antes de começar, vamos para alguns recadinhos, tá? Primeiro, todas as fontes e indicações desse vídeo estarão na descrição e caso não caiba todos os links na descrição, como já aconteceu em outros vídeos, eu vou adicionar como um comentário fixo. Segundo ponto, esse vídeo vai ficar mais extenso do que os outros vídeos habituais, porque é muito importante uma contextualização histórica, uma análise crítica das fontes do suposto Holodomor. E cada parte desse vídeo vai ser muito importante para a compreensão do todo, por isso assistam esse vídeo até o final. Outra observação é que esse livro foi escrito por 6 historiadores, mas eu não considero ele um trabalho historiográfico. Um historiador sério, ele faz checagem, ele lê fontes, ele vê evidências e a partir disso ele produz interpretação da história. Interpretar a realidade é diferente de falsificar a realidade. Então, sem mais delongas, se inscrevam no canal, porque, né, tortura isso daqui. Deixem um comentário, ativem o sininho e deixem a curtida. Desde o final do século XIX, o Império Russo e o leste europeu sofriam períodos de grande fome. Essa crise acontecia por diversos motivos, mas principalmente por causa das mudanças climáticas abruptas aliados com um método de cultivo chamado campo aberto. Esse modelo de agricultura feudal era muito rudimentar, que aliado ao clima desses países, a fome se tornava quase inevitável mesmo. Esses períodos de fome aconteceram por mais de um milênio, ou seja, quando o Partido Bolchevique chega ao poder na Rússia lá em 1917, eles pegaram um país semi-feudal que tinha acabado de sair de uma guerra, com pouquíssimos avanços tecnológicos, uma industrialização que estava ali engatinhando ainda, e além de todos esses problemas também, a Rússia e a União Soviética estavam sofrendo embargos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. Ao se deparar com essa realidade triste que essas regiões enfrentavam há mais de 1000 anos, o Partido Bolchevique decide reorganizar a agricultura, dividindo as terras em tamanhos de fazendas de cultivo que ali teriam legumes, frutas, gado, grãos e hortaliças. O objetivo era coletivizar a agricultura. Durante esse processo, as ondas de fome continuaram. Em 1920 a 1921, em 1924 aconteceu mais uma onda, em 1927 a 1928 também. Mas o tema desse vídeo e desse capítulo do livro é a Grande Fome de 1932, que deu origem à teoria do Holodomor. Como eu disse, em 1932 a União Soviética ainda estava desenvolvendo a industrialização e o projeto de coletivização da produção agrícola. Então o impacto dessas ondas de fome ainda eram muito grandes. No começo de 1932, a Ucrânia e o norte do Cáucaso passaram por uma intensa seca que comprometeu a agricultura. O historiador, professor e doutor da Faculdade de West Virginia, o Mark Bitzauger, que se especializou no estudo da grande fome na Ucrânia, ele diz que esse desastre aconteceu por circunstâncias ambientais e outros acontecimentos, como, por exemplo, a epidemia de tifo, que atingiu a Ucrânia em 1933. O especialista em história russa, o Nikolai Starakov, não sei se é assim que pronuncia, vai além ao descrever outros fatores que tornaram esse período de fome ainda mais intensos. Além do embargo econômico de alguns países, em 1925 a União Soviética teve um desafio a mais, o chamado bloqueio do ouro. Foi uma medida que as potências ocidentais usaram para minar ainda mais a União Soviética. Eles passaram a não aceitar o ouro
como pagamento pelo equipamento industrial que a Rússia estava comprando para a industrialização. Eles passaram a exigir que o pagamento fosse feito em óleo, madeira, grãos, levando assim boa parte do estoque de alimento. Outro fator que Nikolai aponta que intensificou ainda mais esse grande período de fome foram as resistências dos kulaks. Mas, Laura, o que são os kulaks? Vocês se lembram que eu falei que o objetivo da União Soviética era coletivizar a produção agrícola? Como vocês devem imaginar, os grandes proprietários de terra, eles não têm exatamente um histórico de serem convencidos facilmente. Muito pelo contrário, na verdade. Assim. Os kulaks eram os donos de terras, os latifundiários, os donos de propriedades. Eles iniciaram quase uma guerra civil para não abrir mão de suas terras. Foram documentados o assassinato de cavalos, de vacas como forma de boicote. Algumas casas dessas associações coletivas foram incendiadas. Várias plantações foram destruídas. Enfim, os especialistas apontam isso também como uma das causas dessa grande fome, da intensificação desse período de grande fome. Bom, dado esse panorama geral, baseado em estudos de especialistas na área, dá pra gente falar sobre a teoria do Holodomor. O que é, afinal de contas, essa teoria e por que ela é completamente cheia de furos? Quem foram os responsáveis por criar essa teoria e quem essa teoria beneficiou e beneficia até hoje? A teoria do Holodomor parte do princípio que esse período de grande fome, que eu acabei de explicar, nada mais foi do que uma política de fome planejada e operacionada pela União Soviética para causar o extermínio de uma parte da União Soviética, já que a Ucrânia era território soviético. Enfim, assim, o tamanho e a proporção desse extermínio varia bastante, né? Por exemplo, no Wikipédia consta 3.941 mortes. Segundo o Instituto Mises, foram 14 mil. Já o Livro Negro do Comunismo, esse daqui, ele já diz que foram mais de 6 milhões de vítimas. Então, tá aí em aberto para vocês decidirem quantos milhões de mortos nesse grande leilão do genocídio comunista vocês querem acreditar. Capítulo 8. A Grande Fome. A Grande Fome de 1932 a 1933, que representou, segundo fontes, a gente vai falar daqui a pouco das fontes, hoje incontestáveis, a gente vai contestar as fontes, mais de 6 milhões de vítimas. Fez parte durante muito tempo da lacuna do regime soviético. Entretanto, essa catástrofe não foi uma fome como as outras, as que se sucedem com os intervalos regulares na Rússia czarista. Ela foi uma consequência direta do novo sistema de exploração feudal militar do campesinado. E aí ele vai construindo essa narrativa, né, para dizer que a União Soviética foi culpada por isso e fala no final. Entretanto, um bom número de dirigentes políticos do alto escalão, em particular alemães e italianos, anotem isso que vai ser importante para o vídeo, tomaram conhecimento com notável precisão da fome de 1932 e 1933. Os relatórios dos diplomatas italianos sediados em Krovy, Ossédia e Nokrovsk, recentemente descobertos e publicados pelo historiador italiano Andrea Grazioni, mostram que Mussolini, que lia esses textos com cuidado, estava perfeitamente informado da situação, mas não os utilizou na propaganda anticomunista. Mentira! E as fontes históricas negam isso. Vamos começar falando dessas fontes que os autores desse livro chamam de incontestáveis, né? Afinal de contas, como nasceu a teoria do Holodomor? O Livro Negro do Comunismo tem razão quando aponta que as principais fontes sobre o Holodomor vieram de políticos do alto escalão do governo alemão e italiano, ou seja, vieram de fascistas. Para entender um pouco sobre isso, a gente precisa voltar um pouco mais. Voltar em 1925 para ser mais exato. Nesse ano foi editado e publicado o livro de extrema-direita Minha Luta, de Adolf Hitler. Nesse livro, o Hitler deixa claro que o nazismo tinha como intenção dominar a Europa e transformar o leste europeu em lugares subordinados à raça ariana. No livro, ele cita a Ucrânia como um espaço vital a ser conquistado pela Alemanha. Acontece que, em 1922, a Ucrânia já se tornou parte da União Soviética. Bom, se a Ucrânia já era parte da União Soviética, como a Alemanha iria dominar a Ucrânia e o leste europeu, na verdade? Com propaganda anticomunista e antissoviética massiva.
Afinal de contas, era necessária a construção de uma narrativa que justificasse a eventual invasão à União Soviética e a esses territórios. A máquina de propaganda do Goebbels era bastante eficiente para vender a história para a população alemã. A ideia de uma suposta política soviética de matar pessoas de fome, chamada Holodomor, foi aceita com facilidade pela Alemanha hitlerista. Mas como essa teoria se disseminou para o mundo a ponto de hoje o livro negro do comunismo simplesmente adotarem a teoria como um fato? Para fazer que a teoria do Holodomor ganhasse uma projeção mundial e influenciasse a opinião pública ocidental, os nazistas tiveram um golpe de mestre. Eles chamaram um colaborador de peso para ajudar nesse projeto anticomunista. O escolhido foi William Rudolph Hearst, conhecido hoje por ter sido o criador da imprensa marrom, né, um tipo de jornalismo duvidoso, sensacionalista e cheio de fake news. Ele também é o dono daquela frase que diz: não tenha medo de cometer um erro, seus leitores podem gostar. William tinha mais de 30 jornais e revistas com um número de circulação incrivelmente alto. Inclusive, é bom deixar claro aqui que essa não foi a primeira vez que William participou de projetos nazistas e usou seus jornais e revistas para propagar essas ideias. Hermann Göring, o braço direito de Hitler, sempre tinha seus artigos publicados nessas mesmas revistas que levaram a teoria do Holodomor para o mundo. Depois de sua visita a Hitler, o interessante foi que os jornais dele passaram a serem invadidos por notícias sensacionalistas, cheias de revelações quentes sobre a União Soviética, genocídio, fome, muito sofrimento, muita dor. O primeiro dos muitos textos com esse teor foi publicado em 18 de fevereiro de 1935 no jornal Chicago American. E a frase da capa era 6 milhões de mortos na União Soviética. Dali em diante, foi dada a largada para a ampliação da teoria criada pelos nazistas alemães e fascistas italianos sobre a teoria do Holodomor. Esses textos eram lidos diariamente por 40 milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, Alemanha e na Itália. Inclusive, esse é um dos furos desse capítulo do livro negro do comunismo, porque já que fica implícito, né, como eu li para vocês, que Mussolini simplesmente não quis divulgar as notícias sobre o Holodomor. Acontece que o William tinha uma inserção imensa na mídia italiana. Inclusive, nos anos 30, ele era conhecido como o fascista número 1 da América. De 1927 até meados dos anos 30, o Benito Mussolini foi colunista dos jornais do William, funcionário do William. Inclusive, Mussolini, como jornalista colunista, ele recebia um salário mais elevado do que de um chefe do Estado italiano. E isso não é uma coisa escondida, tá? Tá, inclusive, na internet, para vocês os links aí dos 35 artigos que Mussolini escreveu para os jornais do William. Para quem quiser ler, o link está na descrição. Observem essas fotos usadas na exposição do Holodomor. Observem. Prestem atenção na foto da criança com a mão no queixo, com fome e desesperada. As fotos se encontram na exposição do Holodomor com a legenda de Mortos pelo Socialismo. São realmente fotos muito tristes e muito fortes, mas, bom, isso é uma farsa. Essas imagens foram tiradas pela fotógrafa estadunidense Dorothea Lange na grande crise de 29 nos Estados Unidos. Tanto a foto da mulher desesperada quanto a das crianças com a mão no queixo fazem parte da exposição, que o nome é Migrant Mother, onde ela fotografou a miséria dos Estados Unidos, que passava fome durante a crise de 29. O nome dessa senhora que está com essas crianças é Florence Thompson e ela não é ucraniana. Agora eu vou mostrar mais uma sequência de fotos atribuídas ao Holodomor, que vivem compartilhando e saindo em vários sites, textos sobre assuntos. Nessa foto daí vemos corpos magros, empilhados, e nessa outra nós vemos duas crianças desnutridas sentadas em uma cama. Essa foto é inclusive veiculada em uma das fontes do livro negro do comunismo como uma foto do Holodomor de 1932 a 1933. Mas sabe o que essas fotos têm em comum? Nenhuma delas foram tiradas em 1932 a 33 e nenhuma delas foi tirada na Ucrânia também. Essas fotos elas foram tiradas pelo fotógrafo norueguês Fredrik Nansen e foram tiradas em 1921 na Rússia durante o período de fome, aqueles períodos de fome que eu expliquei para vocês no começo do vídeo que acontecia periodicamente. A foto das crianças desnutridas sentadas na cama, a foto do cemitério de corpos empilhados,
Todas essas foram tiradas e registradas em 1921 e estão disponíveis na Biblioteca Nacional da Noruega e em sites oficiais russos também. O link segue na descrição do vídeo. Outra foto chocante na exposição são dessas crianças mortas no chão aí. Adivinha só, essas também foram tiradas em 1921 e se encontram no arquivo do NONCE. E aí o que acontece? Diante disso tudo, a gente tem duas possibilidades aqui. Letra A. O Partido Bolchevique é tão ruim, mas tão ruim que deliberadamente ele decidiu matar essas crianças de fome lá em 1921 na Rússia. Só de maldade ressuscitou essas mesmas crianças 13 anos depois lá na Ucrânia, matou elas de fome de novo. Outro fotógrafo foi lá e tirou as fotos. Letra B, que para mim é o que faz mais sentido. Se trata de mais uma manipulação histórica para promover o anticomunismo. Tempinho para vocês escolherem. Bom, já falamos um pouco da história das grandes fomes daquela região, de como a teoria do Holodomor foi criada, como ela se disseminou. Falamos da não existência de fontes documentais da história desses projetos soviéticos. Falamos o quanto é frágil essas fontes sobre o assunto. Agora vamos falar sobre os números que, como eu já disse no começo do vídeo, são extremamente imprecisos e em cada lugar sai de uma forma. Eu não sei qual é a metodologia do Instituto Mises para dizer que 14 milhões e 500 mil pessoas morreram. Caso alguém saiba dessa metodologia, comenta para mim e me fala. Mas eu vou listar aqui as metodologias aplicadas por esses propagadores da teoria do Holodomor. Eu já falei aqui da primeira vez que foi divulgado essa teoria da grande fome, mas é perceptível que esse número foi modificado com o passar do tempo. E prestem atenção, às vezes pelo mesmo autor. O primeiro vai ser Robert Conquest, uma das grandes fontes citadas pelo livro Negro do Comunismo. Ele é conhecido por ser um grande propagandista anticomunista. Ele publicou um livro chamado O Grande Terror, em 1969, e Colheita da Amargura, em 1986. O método que ele utiliza para chegar a esses números foi o seguinte: não tem método. Ele justifica dizendo que a União Soviética era uma ditadura nunca revelaria seus números originais, assim. Pensando nisso, ele procurou os exilados políticos que teriam propriedade para falar no assunto. Se baseando nesses relatos, ele fez uma estimativa do número de mortos. Aliás, fica aqui uma menção desonrosa a uma figura que foi fundamental e fonte para esses livros aí, a estimativa desse cara, que foi o Mykola Leibed, chefe de segurança durante a ocupação nazista, um antissemita condenado depois da Guerra Mundial. A segunda fonte para essas estimativas foi Alexander Chouzin. Ele ficou conhecido por seus discursos anti-União Soviética, anticomunismo e pelo livro O Arquipélago do Gulag, em que ele dizia que os comunistas eram piores que os nazistas. No livro ele chega a esses números da seguinte forma. Ele pega os dados do censo de 1926 e do censo de 39, a média do aumento da população antes da coletização, 2,36 ao ano, e calcula que a Ucrânia perdeu 7 milhões e 500 mil pessoas entre os dois censos. Aí na cabeça dele, todo mundo que morreu entre esse período e o outro, a culpa é do comunismo. Não, é sério, é isso a teoria dele. Ele chegou na conclusão assim. Ele pegou os números, aí ele ignora completamente mortalidade infantil, as pessoas morrem de doença, às vezes a pessoa cai e bate a cabeça. E fica também a menção desonrosa que ele já apoiou o fascismo também, viu? Quando o ditador Franco morreu em 1975, ele correu para a Espanha para fazer um discurso a favor, falando que o cara meteu tanto louco, né, que ele já tinha falado que era 7 milhões, e nesse discurso televisionado, ele falou o seguinte: 110 milhões de russos morreram vítimas do socialismo. E aí comparou a escravidão que estavam submetidos os soviéticos, a liberdade que desfrutavam na Espanha. Enfim. Próximas fontes, eu não sei pronunciar bem o nome de nenhuma delas, mas vai aparecer aqui na tela, que é o Conquest, o Chouzin e o Medvedev. Eu vou te citar os três juntos porque todos utilizaram o mesmo método para chegar a essas estimativas. A metodologia deles era a seguinte: eles pegavam as estatísticas divulgadas pela União Soviética do número de pessoas que nasceram, qual a expectativa de vida, e aí chegaram à conclusão de quantas pessoas deveria haver no país no final de certos anos.
Eles ignoram todas as outras estimativas também, tipo que eu falei no começo, as mortes por qualquer coisa, a pessoa, sei lá, qualquer coisa que morria era contado como morto lá no Holodomor. Na minha opinião, o Holodomor é a propaganda nazista e o projeto nazista mais bem sucedido da história. É a encarnação da frase do Bovis que diria que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. O resultado tá aí, ó. A Ucrânia é o partido com o maior número de neonazistas nas ruas. É um país onde a população sai para homenagear um líder nazista. É o país onde usar foice e martelo é proibido. E na teoria usar suástica também. Mas na prática é vendido bonecos de Hitler para as crianças brincarem. Parece que o plano deu certo, não é mesmo? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deu muito trabalho para fazer, porque eu queria de fato ler esse livro. E eu li, foi muito pesado. São muitas páginas de propaganda anticomunista complicada. Por isso, eu peço para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem com o máximo de pessoas possíveis em os grupos. Deixe comentário, faça sugestões para os próximos vídeos. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.